Oi, gente, voltamos com mais um vídeo. Agora nós iremos comentar um pouco sobre a Grande Depressão ou crise de 1929, que vai refletir como foi a queda da Bolsa de Valores de 1929, quais foram as consequências dessa quebra da Bolsa de Valores para os países e para o sistema capitalista. E de que forma a queda da Bolsa de Valores de 1929 ela vai contribuir para o fortalecimento dos regimes totalitários. Com isso, o que é que vai acontecer? Esse período ele vai ser denominado de Grande Depressão. Então, o que é que vai acontecer nesse período de grande depressão? O clima de prosperidade lá nos Estados Unidos, ele vai gerar uma onda de investimentos em ações de empresa na Bolsa de Valores de Nova York. Então, vai acontecer um período de valorização das ações e a economia ela vai estar aparentemente mais dinâmica. Então, os consumidores, eles procuravam manter um nível de vida mais alto do que eles realmente poderiam sustentar. Ou seja, eles mantinham uma vida de aparência. Eles tinham um nível de vida que a sua realidade econômica ela não permitia. Então, eles passaram para sustentar aquele modo de vida, aquele estilo de vida consumista, eles começaram a contrair empréstimos, garantindo esses empréstimos por meio das hipotecas. O que vai acontecer? A partir da metade do século, a partir da metade da década de 1920, o crescimento estadunidense ele vai entrar em desaceleração, em virtude principalmente da recuperação da indústria e da agricultura europeia. Por quê? Porque os países europeus eles estavam se recuperando aquele período pós-guerra, eles estavam se recuperando, então não havia mais necessidade de comprar todos os produtos americanos. Então, eles barraram esse sistema de exportação. A partir do momento que a economia europeia, ela de certa forma, ela melhora, a dos Estados Unidos desacelera, porque a sua indústria não era, eles estavam produzindo demais e não tinha mais para quem vender. Dessa forma, o que vai acontecer? Vai ocorrer a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que é o ápice do sistema financeiro. Então, a quebra da Bolsa de Valores ela foi motivada por diversos fatores. Dentre esses fatores, nós podemos destacar aumento dos salários, diminuição do poder de compra e de consumo, a crise da superprodução, são fatores que vão, ele de certa forma, ele vai de certa forma alimentar essa crise. Então, quais são esses fatores? Queda dos salários, diminuição do poder de compra do consumo, crise da superprodução. Então, outro fator vai ser o quê? A especulação do preço das ações e a falência de várias empresas. Então, essa crise de superprodução, a diminuição do poder de compra e de consumo vai levar à especulação das ações e à falência de várias empresas. Dessa forma, o mercado de ações ele vai entrar em crise e vai levar o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929, iniciando com isso a Grande Depressão. Por que Grande Depressão? Porque vai ser um período de recessão econômica. E esse período de recessão econômica, ele vai resultar na falência de bancos
e empresas e vai deixar milhões de desempregados. Milhões de desempregados não só nos Estados Unidos, como em vários outros países, porque uma crise econômica é como um efeito dominó. Você empurra a primeira pedrinha e ela sai derrubando todas as outras. E assim foi a crise. Iniciou lá nos Estados Unidos, mas afetou diversos outros países. Além disso, quais são os reflexos dessa crise? Os reflexos dessa crise vai ser sentida em quase todos os países capitalistas, que dependia dos empréstimos e investimentos dos Estados Unidos. E grande queda, vai existir também grande queda da produção. É a partir da crise de 1929 que o socialismo ele vai também se tornar uma opção, que eles vão começar fazer propaganda do sistema capital, do sistema socialista, principalmente em virtude dessa crise de 1929. Vai colocar como é que uma crise em um país ela reflete em vários outros. E eles vão tentar derrubar o sistema capitalista por meio dessa crise também. Daí nós temos as causas da crise de 1929, que vai ser o quê? A superprodução agrícola, o subconsumo e o livre mercado. A superprodução agrícola ela vai se formar um excedente de produção agrícola nos Estados Unidos, principalmente do trigo, que não encontrava mais comprador interno ou externamente. Vai existir uma crise do subconsumo, a indústria americana ela vai crescer muito, porém, o poder aquisitivo da população não acompanhava esse crescimento. A população ela não tinha condições de consumir os produtos dessa indústria americana. E isso vai aumentar o número de indústrias e vai diminuir com isso de compradores. Em pouco tempo, várias dessas indústrias elas vão falir. Livre mercado, cada empresário fazia o que queria e ninguém se metia. Por quê? Porque aqui no sistema capitalista, de certa forma, aqui nos Estados Unidos era tipo proibido o Estado intervir na economia. Dessa forma, o empresário ele fazia o que ele queria. E isso acabava se refletindo no aumento de preços. Então, toda essa situação ela vai culminar principalmente na crise de 1929, onde o principal ponto dessa crise vai ser o quê? A superprodução em 1929. Observa aqui a imagem. Crise de superprodução. Não há emprego. O povo, não há emprego, queimo para manter os lucros. Aqui é a situação do Brasil, que a crise de 1929 teve reflexo aqui no nosso país, em que os produtores de café, eles queimaram café com o intuito de manter os lucros e os preços. Enquanto isso, a população vivia na miséria, com fome, e querendo trabalhar. Então, aqui vai ser o ciclo vicioso da crise. Qual vai ser esse ciclo? Falência dos bancos, fim do crédito, falência das empresas, que vai gerar o quê? Desemprego, e esse desemprego gera diminuição do consumo, falência de empresas e diminuição da procura. Então, esse é o ciclo vicioso da crise. E aí, essa crise de 1929, eu coloquei aqui um esquema das razões. Quais foram as razões dessa crise? Que é superprodução americana, aumento de estoque, desvalorização das ações, e ela teve repercussões em todo o mundo, ela gerou uma vigilância maior dos novos de mercados, e surgiu aqui o New Deal, em 1934. No Brasil, ocorreu a ruptura da monocultura,
do pensamento, pensamento para a diversificação, começo da industrialização em território brasileiro. E vamos analisar como é que a União Soviética, como é que foi o socialismo na União Soviética nesse período entre guerras. Enquanto nos países capitalistas enfrentavam as dificuldades, a União Soviética ela procurava atingir as suas metas dos planos quinquenais. Os planos quinquenais eles estipularam metas de desenvolvimento em setores considerados prioritários. Que setores são esses? Produção de energia elétrica, máquinas pesadas, armamentos e mecanização da agricultura. A agricultura ela foi o quê? Ela foi coletivizada para diminuir os custos da mecanização. A burguesia rural ela foi eliminada, criando-se um proletariado agrícola a serviço do Estado. A estatização da economia criou uma burocracia estatal, que era responsável pela administração dos empreendimentos industriais e agrícolas do país. Os planos quinquenais eles vão acelerar a industrialização da União Soviética às custas dos esforços dos trabalhadores, que deveriam cumprir metas rigorosas de produção. Às vésperas da Segunda Guerra, a União Soviética já era uma grande potência industrial e militar, graças a essa política dos planos quinquenais, que visavam a produção de energia elétrica, de máquinas pesadas, de armamentos e a mecanização da agricultura. Isso possibilitou que a União Soviética se tornasse, no período entre guerras, uma grande potência industrial e militar. Daí, nós vamos verificar de que forma os Estados Unidos, eles interviram, como é que foi a intervenção estatal nos Estados Unidos para administrar a crise. Nós vamos verificar que, eleito presidente em 1932, Roosevelt ele buscou salvar o capitalismo estadunidense por meio de reformas econômicas do Estado e baseado nas ideias do inglês John Maynard Keynes. Keynes ele vai defender a participação ativa do Estado na execução das políticas econômicas e ele vai defender com isso o direito dos trabalhadores ao pleno emprego, sendo a obrigação do Estado garanti-lo. A intervenção estatal ela viria para estimular a iniciativa privada, criando condições para o aumento das contratações. Ou seja, houve a necessidade do Estado intervir na economia com o intuito de principalmente gerir aquele período de crise. Daí vai surgir o New Deal, que é o novo acordo, que vai ser um programa de reformas que será lançado por Roosevelt, que consistia em grandes investimentos em obras públicas com a finalidade de, principalmente, reduzir o desemprego. O governo ele vai promover financiamento da produção agrícola e industrial, e essa interferência do Estado no mercado, ele visava principalmente controlar e limitar a produção de mercadorias a fim de evitar novas crises de superprodução. Então, surgiu aí medidas trabalhistas que fizeram parte do New Deal, que vai ser a liberdade sindical, o salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, o seguro-desemprego e o auxílio aos idosos. O programa teve efeitos positivos e a economia voltou a crescer. E essa economia crescendo, ela acabou diminuindo o desemprego e aumentou o poder de compra dos trabalhadores. Daí, gente, nós falamos aqui desse novo acordo, como é que eles fizeram para superar esse período de crise, e nós vamos comentar um pouco sobre o fortalecimento dos regimes totalitários. Que regimes totalitários são esses? Nós temos o fascismo na Itália e nós temos também o nazismo na Alemanha.
O fascismo na Itália ele surgiu a partir das ideias de Benito Mussolini e criou uma nova ideologia política. Para o fascismo, a solução para os problemas sociais aos países estruturados pela guerra seria a adoção de alguns princípios básicos. Que princípios básicos são esses? Nacionalismo, a militarização e o cooperativismo. Esses são princípios básicos para superar os problemas dos países desestruturados pela guerra. Após a crise, o fascismo ele conquistou muitos adeptos e promoveu a mobilização das massas e recebeu o apoio de grupos paramilitares e da burguesia. Fascistas, eles acabam tomando poder. Então, a Itália ela não recebeu os territórios prometidos, e isso contribuiu para o aumento do sentimento de frustração lá na Itália. Porque o que acontece? Lá no início da guerra, ela estava do lado da Alemanha, da Tríplice Aliança. O que aconteceu? A Tríplice Entente ela fez alguns acordos com a Itália, que acabou resultando que a Itália mudasse de lado. E a Itália mudou de lado sob a promessa de ganhar territórios. Entretanto, seu desejo foi frustrado e eles não receberam os territórios desejados. Com isso, a Itália ela enfrentou uma crise econômica generalizada, causando grande descontentamento da população. Com isso, em 1922, Mussolini ele organizou e liderou uma passeata fascista em Roma, chamada de Marcha sobre Roma, que contou com a participação de milhares de pessoas. O rei italiano Vítor Manuel III concedeu o cargo de primeiro-ministro a Mussolini, que passou a perseguir as pessoas que eram contrárias às ideias fascistas. Adotou medidas centralizadoras, tornando-se ditador da Itália, com poderes limitados, ilimitados, ou seja, ele tomou medidas mais autoritárias, centralizadoras, ele se tornou ditador, os seus poderes eram ilimitados, ele aboliu o poder do legislativo e dos demais partidos, ele substituiu os sindicatos por corporações que eram controladas pelo Estado. Isso no fascismo. Lá na Alemanha, nós temos o nazismo. E o nazismo na Alemanha, ele, de certa forma, ele foi resultado também da insatisfação dos alemães com os rumos do Tratado de Versalhes, que penalizou a Alemanha. Então, a estabilidade política e econômica na Alemanha acabou gerando o quê? Revoltas populares em todo o país. A crise ela se agravava com a retaliação dos tratados de Versalhes. Então, eles passando por dificuldades e ainda eram obrigados a pagar pesadas indenizações aos países que eram ditos vencedores da guerra. Então, foi criado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, que é o partido nazista, com grande ênfase no racismo, no antissemitismo e reprovavam a democracia liberal da República de Weimar. Então, o líder do partido, ele era Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933, e Adolf Hitler, ele era extremamente autoritário e ele vai intensificar a censura, ele vai abolir os sindicatos, ele vai financiar a formação de uma milícia fiel às suas ordens e ele vai perseguir todos os grupos considerados inferiores, como quem? Como negros, judeus e também ciganos. Todos esses grupos vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser colocados em campos de concentração e vão ser mortos dentro desses campos de concentração. Por esse motivo, costuma-se colocar que nesse período, eles viveram, principalmente os judeus, o período de holocausto, que foi um período de genocídio às populações
às populações de judeus. Vou colocar aqui outro arquivo, para comentar um pouco também sobre esse processo, sobre essa diferença do nazismo e do fascismo. Então, a ideologia fascista, ela parte de um nacionalismo exacerbado, do totalitarismo, do militarismo, ela visava o expansionismo, era anticomunista, detinha um partido único, e o culto à personalidade do líder. Quem era o líder do fascismo na Itália? Benito Mussolini. Então, a ascensão do fascismo vigorou na Itália no período de 1919 a 1943, foi liderado por Benito Mussolini, que foi apoiado pela burguesia e pela classe média e pelos proprietários rurais, que, de certa forma, estavam insatisfeitos com os acordos não cumpridos lá na Primeira Guerra Mundial, então acabou contribuindo para a ascensão do fascismo. A ideologia nazista, ela parte também do expansionismo espaço vital, que é aumentar um território com o intuito de proteger a Alemanha. Também eles eram anticomunistas, racismo, antissemitismo, culto à personalidade do líder. Aqui o líder Adolf Hitler. Então, a ascensão do nazismo, ele vigorou na Alemanha no período de 1934 a 1945 e foi liderado por Adolf Hitler. Nós temos aqui um outro arquivo que também consta no roteiro de estudo de vocês, que fala dos regimes nazifascistas, e esses regimes eles vão ser resultado da Primeira Grande Guerra Mundial, da crise de 1929, da crise que tanto a Itália como a Alemanha eles vão enfrentar. Então, eles vão acabar adotando algumas medidas. Que medidas são essas? Ele vai surgir regimes totalitários. Que são esses regimes totalitários? Regimes ditatoriais. Então, durante esse período, a França, a Inglaterra, a Bélgica, a Suíça, a Holanda e a Noruega, elas vão manter regimes democráticos. Enquanto isso, a Itália, a Alemanha, a Romênia, a Hungria, a Áustria, a Grécia, a Polônia, a Espanha e Portugal, eles vão manter regimes ditatoriais, centralizados. O fascismo, ele vai ser um regime político ditatorial que ele vai vigorar na Itália. E ele foi adotado com especificidade em outros países. Ele surgiu diante da crise econômica e social que a Itália ela começou a viver no pós-guerra. O seu líder foi Benito Mussolini, que em 1921 fundou o Partido Nacional Fascista. O Partido Nacional Fascista ele foi apoiado pelos camisas negras, que usou da violência para intimidar a população. Em 1922 ocorreu a Marcha sobre Roma. Em 1924, o Partido Nacional Fascista ganhou as eleições e a ascensão de Mussolini, que se tornou o senhor absoluto, o líder, e se tornou também um ditador. O fascismo, quais são as características do fascismo? Temos como característica do fascismo o culto do chefe, um chefe forte para um Estado forte, o nacionalismo, a nação acima de tudo, o totalitarismo, um partido único, o uso da violência e da propaganda para legitimar esse sistema autoritário, o corporativismo, que é os patrões empregados em corporações, antissocialista e anticomunista. O nazismo é um regime político ditatorial que vai vigorar na Alemanha de 1933 a 45, surgiu na Alemanha no pós-guerra, pós-Grande Guerra, situação de crise econômica e social lá na Alemanha, facilitaram a emergência desse movimento, descontentamento provocado pelas cláusulas do Tratado de Versalhes de 1919, cujas indenizações eram consideradas demasiadamente pesadas,
Grande Depressão, a partir de 1929, vai intensificar a crise econômica e social vivenciada pela Alemanha e vai levar à ascensão de Adolf Hitler, que vai passar a chefiar o Partido Nacional Socialista. Entre 1928 a 1932, vai ocorrer a ascensão do Partido Nazista, e daí este partido ele vai usar a propaganda, a força, a violência, e vai apoiar as sessões de assalto, nas sessões de segurança e no Gestapo. Daí, quais são as características do nazismo? Nacionalismo, a nação acima de tudo, o uso da violência e da propaganda, o imperialismo, que é o domínio de outras regiões, o totalitarismo, controle total da sociedade pelo Estado, culto ao chefe, um chefe forte, antissemitismo, o ódio aos judeus, ciganos, negros, racismo baseado na pretensão da superioridade da raça alemã, da raça ariana. Eles pegavam que os alemães eles eram superiores a todas as raças. Então, essa foi a nossa aula, da qual nós falamos da Grande Depressão Econômica, que se refletiu principalmente a partir da queda da Bolsa de Valores de 1929 e refletiu em várias partes do mundo e foi crucial para fortalecimento de regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo.